Mas eu quero trazer uma palavra também dentro deste propósito, com base em Êxodo 25, 40. Diz assim a palavra do Senhor: atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Se existe algo comum a todos nós, é o desejo de alcançar o sucesso. Todos queremos o sucesso. Todos queremos ser bem-sucedidos na família, nas finanças, na vida profissional. Em Honduras, a maneira de se despedir é diferente, até mesmo dos países vizinhos. Quando você está se despedindo, geralmente um hondurenho raiz, ele vai dizer que le vaya bien. Isso significa que você seja bem-sucedido, que tudo ocorra da melhor maneira, que você tenha êxito. No Piauí, eu fui missionário no Piauí, por algum motivo, o Senhor só me leva em territórios difíceis. E eu lembro que eu estava sentado, conversando com o Senhor, no objetivo de evangelizá-lo, e no momento da despedida, ele disse: felicidades. E eu estranhei, porque geralmente nós brasileiros só desejamos felicidades em ocasiões especiais, em aniversário, casamento, alguma coisa assim. E essas expressões, elas carregam este significado. São expressões saudáveis que desejam o sucesso, boas realizações, êxito. E todos nós queremos o êxito, todos nós queremos o sucesso. E desejar o sucesso é algo que necessita estar em cada um de nós. É complicado viver com alguém com padrões baixos. É difícil viver alguém com sonhos pequenos, viver com alguém que tem sonhos pequenos, objetivos pequenos, que não tem uma visão, que não tem um projeto de vida, que não tem um planejamento para alcançar a visão. Creio que cada um de nós temos a responsabilidade de fazer o melhor com as nossas vidas e alcançar o máximo que se pode alcançar e dar significado e relevância às nossas vidas. Isso é normal. Querer uma família estruturada, isso é normal e saudável. Querer uma vida financeira estruturada, querer ter uma família estruturada é algo que necessita existir dentro de cada um de nós. Porém, a minha preocupação é quando somos afetados pela pressão social ao sucesso. E entramos sem perceber em uma competição nada saudável. E quando o nosso objetivo passa a ser convencer aos demais que somos bem-sucedidos, aí passamos a querer ser o que não somos chamados a ser. Querer ter o que não precisamos ter, para impressionar e provar às pessoas que somos alguém, que somos pessoas de sucesso. Conscientemente ou inconscientemente, todos nós em algum momento já respondemos negativamente a essa pressão social ao sucesso. Eu quero trazer alguns exemplos, os irmãos vão entender onde entra o versículo que lemos no início. Mas deixa eu trazer alguns exemplos para ficar fácil compreendermos aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa manhã. Quando os primos se reúnem, você quer que os seus filhos sejam os mais bem vestidos entre os primos, os mais inteligentes, os mais bonitinhos. É uma competição imaginária. Você quer que os seus filhos se destaquem na família. Quando você se reúne com os seus irmãos, com os seus cunhados, faz questão de mostrar as suas conquistas, de mostrar os seus diplomas, o seu patrimônio, para mostrar que você deu certo,
que você conquistou, que você se deu bem. Quem já passou por isso aqui? Aquela pressão no momento que você vai conhecer o seu futuro sogro. E você precisa mostrar o que já conquistou, ou as ferramentas que possui para conquistar, para mostrar ao seu sogro que você é bom, que você é alguém. E que ele está entregando a filha para alguém que tem condições de levar a filha a este nível. Para algumas pessoas é o momento mais angustiante. Há uma pressão ao sucesso. Há uma pressão por convencer aos demais que somos alguma coisa, que podemos alguma coisa. Alguns são tão pressionados que querem ter a melhor casa da rua. E quando seu vizinho compra um excelente carro, você fica com dor de cotovelo e vai arrumar uma maneira de trocar de carro para ter um carro tão excelente quanto o seu vizinho. Disseram para você que você deveria ser o melhor dentro da sua profissão, e isso não necessariamente é a verdade. Você somente precisa ser o melhor dentro da sua possibilidade. E buscar ser o melhor profissional dentro das suas condições. Você não precisa ser o primeiro dentro da sua empresa, mas você deve dar o melhor de si. Mas muitos somos pressionados a querer as primeiras posições. Somos pressionados a ser o primeiro dentro do nosso caminho profissional. Então não basta ser engenheiro, não basta ser médico, não basta ser um dentista, um odontólogo. Você quer ser o melhor. É a imposição social. É a imposição familiar. E muitas vezes nós estamos respondendo negativamente a esta pressão, porque estamos com o conceito de sucesso equivocado. Sucesso para o mundo e para muitas famílias é sobressair, é destacar-se, é superar aos demais em mérito, em conquistas, em bens. E muitos entram por este caminho e por esta competição nada saudável para dar uma satisfação à sociedade ou até mesmo ao ambiente familiar. Muitos seguem uma carreira profissional e fazem escolhas durante a vida para impressionar o papai, para impressionar a mamãe, para impressionar a família, perseguindo sonhos que não são necessariamente os seus sonhos pessoais. Então, vou me tornar um engenheiro, porque era o sonho do meu pai. Vou me tornar um médico, porque era o sonho do meu pai. Isso não é saudável, porque nós somente temos esta vida para trazer à realidade um desenho que não é o desenho do nosso pai, que não é um plano do nosso pai ou da nossa mãe, mas é o desenho dos céus. E nós estamos aqui para trazer à realidade os desenhos, os planos, os projetos de Deus. E não somente conhecer os planos de Deus, mas vivê-los essencialmente. Sucesso para o mundo é sobressair. Sucesso para Deus é descobrir o plano, executá-lo e servir por meio do plano. Existem dois momentos cruciais na vida de um homem quando ele nasce. E o segundo momento crucial, quando ele descobre por que nasceu. Quando ele descobre por que veio a este mundo. Quando ele descobre o propósito. Através do novo nascimento, cada um de nós começa a desenvolver uma relação íntima com Deus, onde o filho passa a conhecer a voz do pai, o pensamento do pai. E por meio desta relação íntima, você começa a receber o desenho de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus. E este plano começa a executar-se na sua vida. E é viver a vontade boa, perfeita e agradável que te fará uma pessoa diferente nesta terra, que te fará uma pessoa de sucesso. Então, sucesso não necessariamente é satisfazer
o homem, é satisfazer o mundo, a pressão social e ter mais do que todos, ou ser mais do que todos, mas sucesso nesta vida é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sucesso nessa vida é descobrir o porquê Ele te trouxe a esta realidade e viver este porquê. Há uma diferença entre descobrir e há uma diferença entre viver. Há uma diferença entre descobrir o plano e viver o plano. Sucesso é descobrir o plano e viver o plano de Deus. E o texto fala de um momento de intimidade que Moisés vivia com o Senhor. Na verdade, Moisés era um homem que vivia uma relação de intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor falava cara a cara com Moisés. Moisés é uma inspiração. E Moisés também representa o homem da atual aliança por meio de Jesus Cristo. Todos nós podemos ouvir a voz de Deus. Sabe, eu fui muito tocado quando estávamos adorando em inglês. Porque eu orei por muitos anos para pisar os Estados Unidos, para pisar o Canadá. E estar em território canadense, adorando em inglês, mostra a fidelidade de Deus para comigo. Mostra que os desenhos de Deus estão se cumprindo na minha vida. Que os projetos de Deus estão se cumprindo. Para alguns talvez seja algo corriqueiro. Para mim tem um significado especial. E no momento da adoração, como eu fui tocado por Deus. Como é maravilhoso viver os sonhos do Senhor. Moisés era um homem que tinha uma grande responsabilidade. Conduzir uma nação de milhões à terra prometida, por um território inóspito. E ele recebia detalhes sobre o santuário e sobre os utensílios para o culto sagrado. E a mensagem que lemos, o versículo que lemos, diz: atenta, pois, e faças conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Eu posso afirmar por meio disso, existe um plano. Existe um desenho. Ele não foi elaborado por você. No momento da sua concepção, este desenho já existia na eternidade. No momento da sua configuração genética, quando a sua configuração genética se consolidava, quando a história das famílias do seu pai e da sua mãe se entrelaçavam, já havia um projeto de Deus para a sua vida. Já havia um sonho de Deus para a sua vida. Já havia um caminho determinado. Os céus já haviam escrito um plano para você, para cada um de nós. E na sua configuração genética já havia capacitação de Deus para que você alcançasse estes projetos. Mas é com o novo nascimento, quando temos um encontro com a cruz de Cristo, que nós recebemos totalidade da capacitação para viver os desenhos de Deus na plenitude. Certamente, desde o primeiro momento que o inferno se levantou contra a sua vida, obstáculos foram colocados no seu caminho. Você, ao olhar para trás, vai perceber que viveu muitas coisas difíceis. Talvez você tenha vivido em um lar desestruturado. Mas mesmo que você tenha vivido em um lar onde foi anunciada a palavra, onde se vivia a palavra, olhando para trás, todos nós, indistintamente, percebemos dias difíceis, obstáculos e o levante do inferno para que não alcançássemos o projeto de Deus, para que a nossa vida não se tornasse uma vida relevante. Quantas pressões sofremos para estarmos fora dos caminhos de Deus. Quantas vezes os banquetes do mundo foram para nós atrativos, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus. Mas louvado seja Deus, você está aqui. Você está aqui, Satanás não conseguiu. Você carrega aí dores, você carrega traumas, você carrega memórias difíceis. Mas você está aqui,
na presença do Senhor. E a sua responsabilidade é viver na plenitude o sonho de Deus para a sua vida. Quantos aqui querem viver o sonho de Deus na plenitude? E existem muitos na casa de Deus que pensam que já descobriram a totalidade dos sonhos de Deus. E eu quero te instigar nessa manhã a questionar se os seus projetos atuais são, de fato, os projetos de Deus para a sua vida, e se, de fato, você está vivendo o plano perfeito de Deus para a sua vida, se você, de fato, está vivendo o desenho de Deus. Eu quero viver o sonho de Deus para a minha vida, o desenho de Deus para a minha vida. Sabe, o desenho de Deus, ele se descobre quando vivemos um tempo de monte. Moisés subiu ao monte. Sempre quando lemos as Escrituras, pessoas subiram ao monte, quase sempre monte representa um lugar de revelação. Um lugar onde Deus se revela ao homem. Nós percebemos que o Senhor Jesus passou toda uma noite orando no monte. E pela manhã ele começou a escolher os seus discípulos. Ele tinha a sensibilidade para identificar quais deveriam ser os discípulos, aos quais chamaria para caminhar com ele mais de perto. Ele estava limitado em um corpo físico. Ele necessitava de uma vida de oração para alcançar a sensibilidade necessária na tomada das suas decisões. E Moisés, quando subia ao monte, geralmente tinha revelação de Deus. No monte recebia os mandamentos, no monte recebia instruções. E a primeira afirmação dentro dessa questão do monte: todo cristão deve ter o seu tempo de monte. E aí eu não estou falando sobre subir o monte literalmente. Mas você necessita ter o seu tempo de monte. Você necessita descobrir o projeto de Deus para a sua vida e questionar se você, de fato, está vivendo a plenitude dos sonhos de Deus para a sua vida. Embora na minha carreira missionária eu sempre necessito parar para perguntar a Deus qual o próximo passo, eu entendo que o meu tempo de monte foram os anos de 1996, 1997 e 1998. Eu estava frente a uma praia em Guarapari, perguntando a Deus por onde começar, qual é a porta que o Senhor tinha para mim, e de repente chega uma senhora e diz: Gustavo, por que você não vai para jovens com uma missão estudar para ser um missionário? E eu não queria ser missionário. Eu queria ser um pastor local, eu não queria sair do Brasil, mas de repente o meu coração queimou. E durante os anos seguintes, eu comecei a ouvir a voz de Deus que dizia: você vai pisar muitas nações, você vai fazer diferença em muitos lugares, em países que você nunca imaginou pisar. Em lugares diferentes eu sempre ouvi as mesmas profecias, as promessas de Deus que diziam que eu pastorearia pastores. E mais que uma vez, em lugares completamente sem conexão uns com os outros, alguém tinha uma visão que havia uma igreja com uma cobertura de palha, havia um homem realizando um lindo trabalho, e este homem pedia ajuda, pedia socorro, e eu chegava com socorro. E às vezes passavam 3 anos, eu visitava uma igreja, eu visitava a casa de alguém, e existia ali um profeta muito sensível ao Senhor, que dizia: olha, eu vejo uma casa de palha, eu vejo que um homem já começou a realizar um trabalho nesse lugar, e você chega para ajudar. Essa visão, eu não acredito que seja um homem literalmente, mas representa o meu ministério. O que queima no meu coração é ajudar aquele que está isolado. É ajudar aquele que não tem força, aquele que talvez não tenha passado por um processo de formação tão de qualidade, estender a mão para aquele que de fato é débil. E por isso que queima no meu coração servir ao pastor Moisés Jange em Moçambique,
a pedir por ele, porque ele não tem a oportunidade de correr os países onde eu posso correr. E este é o meu ministério. E eu já passei por muitas coisas, mas minha alegria é olhar para trás e entender que eu recebi revelação de Deus nos anos de 96, 97 e 98. E eu não me desviei do desenho de Deus para a minha vida. Hoje eu tenho 44 anos. Eu tenho muitos testemunhos para contar, tenho muitas histórias para contar. E ultimamente eu não estou falando muito sobre o trabalho missionário, porque o ministério da gente vai mudando. Mas eu tenho a alegria de poder dizer, cometi alguns erros, muitos erros, mas não me desviei do desenho. Estou vivendo o propósito de Deus para a minha vida, e não existe nada melhor do que viver a vontade específica de Deus para as nossas vidas. Nem sempre os meus dias são leves. Nem sempre as coisas funcionam como eu gostaria que funcionasse. Mas o versículo lema que eu trago no meu coração é o de 2 Coríntios 12, 15, que diz assim: eu de muita boa vontade gastei, e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que amando-vos mais, seja menos amado por vós. Paulo dizendo, olha, eu gasto, já gastei muito, e ainda vou gastar minha força física, meu dinheiro, meu tempo, como expressão de amor a cada um de vocês, a favor da salvação, da edificação espiritual de cada um de vocês. Independente se eu sou amado por vocês, independente se eu sou reconhecido por vocês, eu seguirei fiel ao desenho e à missão que o Senhor me confiou. Nem mesmo a gratidão das pessoas é o que me mantém na rota, mas a minha alegria é saber que eu estou vivendo o desenho de Deus, vivendo o projeto de Deus. Nem sempre me senti um bom missionário. Já fui acusado de não ser um homem espiritual suficiente. No ano de 2016, quando surgiu uma guerra entre gangues, eu já contei esse testemunho aqui, em uma semana, 8 dos nossos jovens foram assassinados. E alguém da minha equipe, que era para estar do meu lado, me apoiando no momento difícil, disse: estas coisas estão acontecendo porque, como líder da igreja, você não nos levou a um processo de batalha espiritual que neutralizasse a ação das trevas nessa região. E por isso que o diabo pode entrar e matar esses jovens, porque você não tem exercido sua autoridade espiritual como líder desta igreja, você não tem feito diferença nessa comunidade. Uau! E era a única igreja numa comunidade de mais ou menos 100 mil pessoas que fazia alguma coisa significativa pelos jovens envolvidos com as gangues. Foi uma semana de muita dor, de muitas lágrimas. Um dia essa pessoa saiu ao Brasil e eu tinha a responsabilidade de dar relatório em uma igreja batista que nos apoiava. Falar a respeito daquilo que estávamos vivendo em Honduras. De repente, no final da pregação, a igreja ficou muito eufórica e começou a aplaudir o Senhor. E essa pessoa estava sentada num dos últimos bancos. E de repente os olhos dessa pessoa foram abertos, ela teve uma visão. E já não era a igreja aplaudindo, eram os anjos do Senhor aplaudindo e dizendo: ele conseguiu, ele venceu. Ele permaneceu fiel, ele permaneceu sendo testemunha do Senhor no meio dos hondurenhos. Os céus estavam em festa. E essa pessoa precisou reconhecer que estava equivocada nas suas acusações. Que aparentemente, na ótica dela, nós não estávamos fazendo a diferença, mas os céus estavam satisfeitos. Importante é agradar ao céu. Importante é alegrar o coração de Deus. Mesmo quando os aplausos dos homens não nos alcançam, o importante é que a sua vida seja motivo de alegria ao coração de Deus.
que é que eu quero trazer aqui nessa manhã? Não estou aqui para dizer que todos neste lugar precisam ser pastores ou missionários. Mas todos que estamos aqui necessitamos descobrir qual é a nossa missão. Eu não gosto da afirmação que alguns fazem, que dizem que todos somos missionários. Eu acho que alguns são missionários. Eu prefiro taxar como missionário aquele que deixa a sua cultura, vai até outra cultura, para implantar igrejas, para desenvolver projetos sociais, para anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Eu acho que isso favorece ao missionário. Mas todos nós temos uma missão. Independente do lugar da sociedade que ocupamos, independente da profissão que temos, todos nós temos uma missão e todos nós temos um desenho de Deus a descobrir e executar. E necessitamos descobrir este desenho. E o mais rápido possível, necessitamos viver na plenitude esta vontade. Eu quero te incentivar a ter o seu tempo de monte, a sair deste lugar, a se separar na sua vida de oração, a fazer um propósito com Deus, de repente de despertar na madrugada para perguntar a Deus qual é o projeto de Deus para a sua vida. E no momento que você descobrir este projeto, viva-o intensamente. Você vai estar marcando a vida de outras pessoas. Eu não necessariamente estou falando de megaprojetos. Não estou falando de posições eclesiásticas, de títulos eclesiásticos. Tem gente aspirando um título de apóstolo, outros estão aspirando um título de semi-querubim. Não é? Já tem irmãos batalhando pelo título de patriarca. Já existem no corpo de Cristo hoje, nas denominações, irmãos que estão aceitando para si o título de patriarca. Nós não estamos aqui para estas coisas. Nós não estamos aqui por tapete vermelho. Nós estamos aqui para glorificar o nosso Deus com a nossa vida. E muitas vezes, na simplicidade, o que Deus quer é corações posicionados. A consciência que somos representantes do Senhor, embaixadores do Senhor, onde Ele nos colocou. Nesta empresa onde você trabalha, você é representante do Senhor. Na escola, no colégio, você é representante do Senhor. Eu gosto de pensar em Davi, jovem, recebeu uma missão muito simples. Olha, pega esses queijos aqui e entrega lá ao capitão, ao responsável pelo pelotão onde estão os seus irmãos. E de repente chega aquele rapazinho para entregar queijo, num cenário de guerra para a qual ele não foi convocado. Aí fica sabendo que um homem, quase 3 metros de altura, de nome Golias, estava desafiando o exército de Israel. E aí ele diz: quem és tu, Golias, para afrontar o exército do Deus vivo? Ele sabia quem ele era, a quem ele servia, a quem ele adorava. Ele não tinha o reconhecimento, ele não tinha o porte físico, a idade para estar no exército de Israel, mas ele servia ao Deus de Israel. Então, naquele momento, ele se posicionou, ele estava conectado com Deus, ele estava conectado com o seu propósito, ele se posicionou. Ele se dispôs a fazer aquilo que o rei não estava disposto a fazer e os melhores guerreiros não estavam dispostos a fazer. Muitas vezes nós estamos em uma missão aparentemente simples, algo grande Deus vai fazer a partir dessa missão aparentemente simples. Estamos entregando queijo, mas se nós estamos conectados com Deus e o seu propósito, o Senhor nos usará para realizar grandes coisas. Não existe nada melhor do que viver os planos de Deus. E eu tenho, na minha vida, uma grande inspiração. Quando eu cheguei em Honduras, no ano de 2011, eu tinha algumas promessas, alguns apoiadores financeiros,
muita insegurança, porque era uma realidade completamente nova, uma outra cultura. E eu passava horas em oração para provocar os milagres financeiros e a expansão da igreja local. De repente, eu ouvi do Espírito Santo que naqueles dias ele faria algo muito grande. Uma igreja, na minha cidade, a igreja onde eu me converti, se reuniu. Tomou a foto que eu tinha ao lado de uma igreja de madeira muito simples, em Honduras. Eu já contei a história dessa igreja de madeira aqui. Muito simples. Eu não tinha microfone, eu não tinha aparelhagem de som. Estava pregando o evangelho e dando o máximo de mim. Essa igreja decidiu apoiar a missão em Honduras. E contactou 2 irmãos nos Estados Unidos para financiar a construção de um templo para 100 pessoas. De repente, esses irmãos chegaram em Honduras e eu, muito feliz, queria conhecê-los. E alguém me disse, olha, coloca uma roupa melhor, você vai conhecer esses empresários que vêm a Honduras para abençoar a obra de Deus. De repente eu me aproximei de um velhinho sem dentes. E ele era o empresário que eu estava esperando, que veio com recursos para levantar em 10 dias um templo para 100 pessoas na comunidade. E alguém disse, meu Deus, esse homem tem dinheiro para abençoar a obra de Deus, mas não cuida dos próprios dentes. Isso virou piada entre os outros voluntários, os voluntários brasileiros. Anos depois, tínhamos a necessidade de construir salas, e este mesmo velhinho financiou a construção das salas. E eu o hospedei na minha casa, e ele disse, olha, a minha irmã me deu dinheiro para cuidar dos meus dentes, mas eu preferi ofertar na sua igreja. Eu preferi ofertar na sua igreja que cuidar dos meus dentes. Eu acho que se hoje pela manhã caísse algum dos meus dentes, pastor, eu não viria aqui. Eu disse, pastor Wagner, desculpa, mas não vai dar para pregar hoje, põe alguém no meu lugar. Mas ele corre o mundo, sem dentes, fazendo a obra de Deus. E ele diz, cada vez que eu mando uma oferta para a sua igreja, eu vendo uma casa. Ele trabalha comprando casas velhas, remodelando e vendendo. E esse lucro, talvez 90% ele investe na obra de Deus. E eu prefiro abençoar a tua igreja que cuidar dos meus dentes, porque ele entendeu que este é o propósito da vida dele. Ele nunca se viu como pregador, ele nunca se viu como cantor, ele nunca se viu como um líder eclesiástico, ele nem tem funções dentro da congregação, eu pude conhecer a igreja dele. Mas ele entende, o propósito da minha vida é fortalecer a obra missionária. Até hoje ele não tem dentes. Levantou um templo para 400 pessoas em Honduras. Na pandemia nós inauguramos um templo para 400 pessoas. Hoje ele não está mais financiando construções, porque ele já está aposentado, já está vivendo os seus últimos anos, só se dedica a estudar a palavra de Deus e dizer, Jesus Cristo está voltando. Tenho participado de congressos, estudado escatologia e percebo que temos pouco tempo. E eu estou vivendo os meus últimos anos. Mas ele pode olhar para trás e perceber que toda a sua vida ele dedicou a Honduras, dedicou à Índia, dedicou a pessoas e a ministérios em diversas nações. Ele viveu o sonho de Deus. Para ele, a obra de Deus veio em primeiro lugar. Ele ofereceu o seu melhor para Deus. Sabe, cada um de nós necessitamos descobrir como tornar a nossa vida mais relevante. Como tocar pessoas com a nossa existência. Talvez no seu ambiente de trabalho não saibam da sua fé. Talvez você pense que as coisas devem funcionar assim, não vou misturar a minha fé com o meu trabalho. Isso está errado, equivocado. Você é chamado a ser luz. Não esconder de ninguém a fé que você carrega. Quem é o teu Deus? De onde Ele te tirou?
a esperança que você traz no seu coração. Temos pouco tempo e temos que anunciar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Sei que muita gente tem corrido pelo mundo, tem dado maus exemplos. Sei que muitas vezes é difícil acreditar e confiar em determinados projetos. Como missionário, muitas vezes eu sou procurado por outros missionários, ou pessoas que se passam por missionários, apresentando causas, obras sociais, buscando arrecadar dinheiro. Os dias são maus, mas tem muita gente sincera, tem muita gente de Deus nas nações que nós podemos fortalecer os braços. Não existe nada melhor do que ver os nossos recursos, a nossa vida dedicada à causa do Senhor. Não existe nada melhor do que ver alguém testemunhando que conheceu o Senhor, que recebeu alegria, que recebeu esperança por meio das nossas vidas. Eu quero te incentivar nessa manhã a descobrir qual é o seu propósito, qual é o desenho de Deus para a sua vida e se dedicar a este desenho. Você, pai que está aqui, talvez você tenha falhado na sua missão de pai. Eu tive um pai alcoólatra, que boa parte da sua vida falhou com a sua família. Nos últimos anos, ele decidiu acertar. Perdão. Nos últimos anos, ele me deu conselhos que eu carrego até hoje. Ele falhou talvez 95% do seu tempo, escravo do álcool, trazendo vergonha à sua família, faltando como provedor. Mas no final da vida, ele decidiu acertar. E eu louvo a Deus pelos 5% onde ele acertou, pelos conselhos que ele deixou. Talvez você tenha errado até aqui. Daqui para frente você pode escrever uma nova história. Você, mãe, talvez você tenha falhado. Mas daqui para frente você pode escrever uma nova história. Só não passe por essa vida sem viver o desenho de Deus. Só não passe por essa vida sem fazer da sua vida algo relevante, uma vida relevante e marcar pessoas. Nós não necessitamos que se levantem necessariamente 1 milhão de missionários para que o mundo seja alcançado por Cristo. Nós necessitamos que a maior parte dos crentes entenda a sua missão pessoal e decidam fazer diferença nessa sociedade. Cada um descubra a sua forma de amar e decida fazer diferença onde o Senhor te plantou.